O Castelo Escondido. Numa cidade pequena, ao lado de uma mata espessa e misteriosa, moravam Rafa e seus pais. Ele sempre gostou de brincar no quintal, fingia estar desbravando reinos. Tinha uma espada de madeira que sempre levava para suas brincadeiras. Mas naquele dia, Rafa mudou a rota e não levou a espada. Queria uma aventura maior, mais realista. Queria conhecer a floresta que todos tinham medo por ter desaparecido pessoas por lá. Mas Rafa se chamava de desbravador e se via como um menino corajoso, um guerreiro. E não era uma simples floresta que iria assustá-lo. Então, desta vez, seus caminhos seriam diferentes. A floresta e seus segredos seriam enfim desvendados por ele. E assim começa a grande aventura de Rafa. Em um dia ensolarado, Rafa decidiu dar um passeio pela floresta, como uma aventura em um livro de contos de fadas. Ele saiu de casa novamente escondido da mãe. Desta vez foi para o outro lado da cidade, onde havia uma floresta. Era um aventureiro destemido. Decidiu explorar um caminho diferente do que fazia todos os dias para ir à escola, pois era longe e cansativo, mas seu pai não podia levá-lo de carro, pois era da empresa, e não tinha como colocar combustível do próprio bolso, e se gastasse a mais, a empresa cobraria dele. Enquanto explorava a trilha desconhecida, algo mágico aconteceu. Ele notou um brilho sutil no ar, como se estivesse entrando em um mundo encantado. Rafa ainda andava distraído na estrada quando viu passar o carro de seu pai. Ele entrou correndo na floresta para não ser visto. Seu pai andava meio chateado, pois estava com muitas dívidas. Aí se irritava facilmente. Além disso, havia uma lenda, dizia ser verídica, que metade dos homens e meninos da cidade haviam desaparecido ao entrar naquela floresta, sem deixarem rastros. Por isso, Rafa era proibido de ir até a floresta sozinho. Assustado com o barulho de estalos e galhos caindo, pôs-se a correr ainda mais rápido. Olhou então para trás para ver se alguém o seguia e ao virar para frente bateu de cara com o quê? No quê, se não havia nada à sua frente? Com a sensação de ter se chocado com algo invisível, Rafa parou por um momento com o coração acelerado, lembrando da lenda sobre desaparecimentos misteriosos na floresta. Ele teve um arrepio na espinha, mas a sua curiosidade de garoto falou mais alto do que o medo. Decidido a desvendar o mistério diante de si, Rafa estendeu a mão e começou a tatear o que parecia ser um muro invisível. Uma sensação estranha o envolveu, como se estivesse tocando em magia pura. O ar ao seu redor parecia vibrar com energia desconhecida e ele podia sentir um formigamento nos dedos enquanto explorava o muro invisível. Encontrou uma elevação e pensou ser a campainha. Apertou-a. Então abriu um portão enorme em frente a ele. Seus olhos arregalados de surpresa e empolgação. Atravessou o portão e entrou. Lá dentro, viu jardins encantados, com flores que brilhavam como estrelas, animais falantes que o cumprimentavam com alegria e passagens secretas que pareciam tiaras gigantes feitas de flores, galhos e cheias de tesouros e mistérios. Rafa estava boquiaberto, só que mais boquiaberto ainda ficou quando viu diante dos seus olhos o castelo escondido, que se revelou com toda a sua glória. Torres altas se erguiam majestosas, jardins encantados se estendiam em todas as direções e criaturas mágicas espiavam de cantos escuros, curiosas com a chegada do Rafa. Ouviu uma voz suave que a convidava a explorar cada segredo e mistério que o castelo guardava. Era transparente, parecia de cristal. O brilho chegava a ofuscar os olhos. Sem pensar duas vezes, Rafa decidiu se aventurar mais para perto do castelo. Enquanto se aproximava, podia sentir uma energia mágica no ar, como se o próprio castelo estivesse esperando por sua visita. Os pássaros cantavam melodias encantadoras e as árvores sussurravam segredos antigos, convidando-o a explorar aquele lugar mágico e misterioso. Ele seguiu em frente
e viu que haviam 2 portas de entrada, uma azul, outra cinza. Ficou na dúvida. As portas eram o mesmo modelo, porém a azul era rodeada de flores incrustadas de pedras. A cinza era de chumbo e os detalhes esquisitos pareciam aves feias e letras antigas. Rafa se viu atraído pela beleza da azul e, ao sorrir para ela, viu-a se abrir diante dele. Ao entrar, foi recebido por uma duende muito fofa chamada Lai. Ela vestia rosa e abraçou com muito carinho. E também por um duende fofíssimo e sorridente chamado Ben. Ele tinha uma roupa azul de seda e as bochechas muito rosadas. Lai disse para ele: "Veja, Rafa", apontando para um grande castelo transparente à frente deles. "Esse castelo tem 2 lados, o lado bom e o lado ruim. Este é o lado bom, que tem pessoas e gnomos bem-humorados, e ao contrário do lado mau. Então, promete para mim que nunca vai chegar lá." Ele prometeu. Ele disse: "Eu prometo que não os procurarei, Lai. Você foi muito boa em me avisar." Falou com os dedos cruzados nas costas. E mudando de assunto, Lai disse: "Está com fome?" Rafa afirmou com a cabeça, enquanto observava que o caminho que percorriam no castelo adentro era muito lindo. O castelo era separado por espelho que refletia luz e beleza. No mal só havia trevas e tristeza. Envolto pela magia pelo desconhecido, Rafa se viu imerso em uma aventura além da sua imaginação. O que mais aguardava por ele dentro daquele castelo misterioso? Somente o tempo diria. Mas uma coisa era certa: aquela visita ao castelo mudaria sua vida para sempre, transformando-o em um verdadeiro herói de conto de fadas. Dentro do castelo era tudo muito brilhoso, limpo, iluminado e florido, com toques requintados e muito ricos. Eles deram comida para o Rafa. Era verduras, mas o cheiro era tão bom que Rafa, que nunca gostou de nada verde, resolveu experimentar e adorou. Comeu tudo. Apresentaram-no aos outros duendes e fadas. Rafa até fez amizade com uma fadinha da sua idade chamada Nin. Seus cabelos loiros e enormes e cheios de flores, suas asas azuis transparentes lembravam as de uma libélula. A brincadeira de Rafa e Nin foi interrompida para que dormissem. Nin dormiu rápido, mas Rafa, além da preocupação com seus pais, só conseguia pensar no outro lado do castelo. De repente, uma voz suave ecoou pelos corredores do castelo, convidando Rafa a desvendar os segredos e mistérios que ali habitavam. Sem hesitar, o jovem aventureiro embarcou em uma jornada emocionante, onde encontrou amizades inesperadas, criaturas mágicas e desafios que testariam sua coragem e determinação. Curioso e encantado com a descoberta, Rafa decidiu explorar mais o castelo e descobrir os segredos que cada lado guardava. E assim embarcou em uma jornada cheia de aventuras, aprendizados e escolha entre o caminho do bem e do mal. Sua curiosidade foi muito maior que o sono, e ele levantou-se e começou a tatear pelo castelo. Encontrou o espelho e ficou tateando à procura da entrada para o outro lado. Assim começava a aventura inesquecível de Rafa no castelo escondido, cheio de magia, amizade e descobertas que encantariam a todos que tivessem a coragem de explorar os tesouros escondidos nas profundezas da floresta. Será que Rafa conseguirá desvendar os segredos do castelo e desvendar o seu destino mágico? A jornada apenas começou.